representa cerca de 80 a 85% da porcentagem das patologias é um AVC isquêmico. Tá. De 80 a 85% dos casos são um AVC isquêmico. E é uma das principais causas de morte a nível mundial. A nível mundial. Já? É mais evidente em homem, pero é mais perigoso em mulher. Mais adelante vamos a compreender, já? Bem, definição. Definição, como definimos um AVC? É quando há um infarto em nosso sistema nervoso central. Ocorreu esse infarto, ele tem duração igual ou superior a 24 horas. Nisso vai aparecer evidências na radiologia, e essa radiologia ela vai justificar com os sintomas. Certo? Um alerta para vocês. O paciente ligou para você com sintomas, pero a radiologia não indica, não apresenta, e o paciente tem menos de 24 horas. Pode diagnosticar como um ataque isquêmico transitório, que aprendemos também em neurologia. Só um alerta. Um paciente com um AVC isquêmico, ele tem 24 horas ou mais de sintomas. Um paciente com um ataque transitório, ele tem menos de 24 horas. E na radiologia não aparecem sintomas. Classificação. Como nós classificamos segundo a sua etiologia? Tem a classificação de TOST. É uma escala. Pode passar? A escala de TOST. O que é essa escala? Ela é um sistema de classificação de acidente cerebral, que ela vai nos indicar 5 subtipos etiológicos principais, que são esses daqui, ó. TOST, trombocitos de grandes vasos, origem embólicos, artérias pequenas, subtipos que são enfermidades, infecções, paciente com migrânia, e o tipo indeterminado, que são mais de 2 ou 3, mais de 2 causas, e evolução negativa e evolução indeterminada. Essa é a escala classificação de ACV cerebral vascular. Bem, falando um pouco sobre os fatores de risco, vamos também entre os fatores modificáveis e não modificáveis. Entre os fatores modificáveis podemos ter hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, que seria o excesso de colesterol, LDL, que é colesterol mau. E entre os não modificáveis podemos colocar a idade, já que tem um prognóstico maior em pessoas com idades avançadas. Podemos colocar também sexo, que é mais prevalente em homens, porém é mais perigoso em mulheres a partir dos 65 anos. Escalas. Existem várias escalas para diagnosticar o AVC. Tem, por exemplo, a escala de Cincinnati, a escala de Cincinnati, a escala de Rossier, tem também a escala de Guise. A escala de Cincinnati é uma escala muito simples e sensível, e ela é usada mais pré-hospitalar. Tem 3 parâmetros que nós vamos evaluar: a desviação da comissura labial, a debilidade da extremidade superior, que seria os braços, e a alteração da fala. Se meu paciente tem 1/3, já tem uma porcentagem de 72%. E se ele tem mais de 1, 2 ou 3, já aumenta a probabilidade de ser um AVC. A escala de Guise, ela já é uma escala mais detalhada e é mais usada também por neurologista, mais especialista. Ela é uma escala onde eu vou evaluar o déficit neurológico do meu paciente. Eu vou avaliar 11 parâmetros e ela tem uma pontuação de 0 a 42. Se meu paciente tem uma pontuação 0, já seria, no caso, não tem AVC. Se tem uma de 5 a 15, já é um AVC leve. Se tem entre
de 20 a 46, já seria, a 42 já seria um AVC grave. Seria isso. Tem 11 parâmetros e as pontuações que vai de 0 a 42. E dependendo da pontuação, vai ser sua gravidade. Já o FART seria basicamente um termoteste, que seria, eu vou avaliar a face, que seria a cara, os braços, a fala e o tempo. E se meu paciente apresenta um desses três aqui, no caso já tem uma chance de ser AVC, e aí eu tenho que chamar a emergência. Seria essa a escala de FART. Entre os diagnósticos diferenciais, eu vou citar os principais, que seria hipoglicemia, uma crise epilética também poderia ser, e também uma paralisia de véu, né, onde o paciente tem como se fosse uma deformidade, uma paralisia de um lado da face. Ahora, quando hablamos de fisiopatología, tenemos algunos mecanismos. El primero es que al producir el hipoflujo de la zona distal, o sea, cuando tenemos un tronco que produce un hipoflujo en la zona adyacente a esta, y se interrumpe el aporte de nutrientes y VO2. Ahora, essa interrupção desse nutriente VO2 e de aporte sanguíneo nos vai causar também uma diminuição na eliminação dos metabólicos. E isso causa o que conhecemos como isquemia. A isquemia vai diminuir a produção de ATP, por lo que se produz falha na bomba de sódio e potássio. Essa cascata inicia uma despolarização isquêmica. E essa despolarização isquêmica aumenta a liberação de glutamato, que é esse excitador, a qual induz a entrada massiva de cálcio intracelular. Então, temos, por deficiência do porteiro da célula, temos uma tendência a que os eletrólitos extra e intracelulares se igualem. E isso causa essa isquemia intracelular e, consequentemente, genera um edema citotóxico. Agora, depois de tudo isso, teremos a formação dos radicais livres, que são basura dos metabólicos da célula. Isso empieza a acumular-se, generando um estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo inicia o hace empezar a cascada isquémica, que termina na muerte programada da célula, que é a apoptose. Já esta muerte se compõe no núcleo da zona isquémica, do que vamos mirar em um vídeo mais adelante. E a este núcleo nós chamamos de core, ou zona de linfado, el cual se rodea de tejido hipoperfundido, que é elétricamente não excitável. Então, essa zona de core já é uma zona muerta. Mas a zona de penumbra, que é a zona que está alrededor, que não é elétricamente excitável, é recuperável a la repercussão. Então, o objetivo de tratamento da ACV, vamos mirar mais adelante, é a repercussão e não resgatar esse tecido que é o core. A essa área chamamos zona de penumbra isquêmica. Então, aqui já miramos duas áreas, o core e a penumbra isquêmica. Nesse vídeo, vamos mirar al final de nuestro video, que é uma representação 3D de lo que é el infarto, ¿ok? Agora vamos mirar o PAN, o FIC e o CPC. Quando nós falamos de uma zona isquêmica, temos que pensar que muitas coisas podem fazer com que essa isquemia, que é a repercussão de algo, pueda passar. E uma delas é o aumento da pressão arterial média, o PAN. Outra delas é o aumento da pressão intracraniana, o PIC. Então, quando nós falamos de PAN, uma das principais causas de aumento de PAN é a hipertensão arterial. Paciente que tem seguidas crises hipertensas, seguidas crises que lhe põem em um rango de pressão alta e que alteram essa PAN, podem alterar também o que é a perfusão cerebral. E a pressão de perfusão cerebral, que é a PPC, é solamente a diferença entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana. Essa aqui nós já conhecemos bem
pacientes com hidrocefalia, pacientes com hipertensão, pacientes com falha renal. Todos esses pacientes têm um aumento da pressão intracraniana. Sendo esse menos esse, temos na pressão de perfusão cerebral. Qualquer alteração na planeta pode causar hipoflucos ou isquemias. De novo, pacientes com arritmias, fibrilação atrial, principalmente pacientes alcoólicos, pacientes ativistas. A principal causa de morte é fibrilação do átrio. Consequentemente, pode causar também uma cerebral. Esses são os fluxos normais em um cérebro e o que causa a diminuição de cada um. Então, temos aqui um normal em 55 ml por 100 gramas de tecido encefálico. E para ter um déficit neurológico, temos que diminuir a metade desse fluxo. Então, 22 ml a cada 100 gramas por minuto já diminui, já temos um déficit neurológico. E temos ausência de potenciais evocados em 15 ml por 100 gramas por minuto. O que quer dizer que se nós fizéssemos um exame para medir a atividade elétrica do cérebro, aqui não haveria atividade elétrica, nem mesmo há um estímulo doloroso. Agora, quando temos a liberação massiva de potássio, aqui já falamos de morte celular. Já falamos de que o core está aumentando. Agora vamos ver um pouco acerca das manifestações clínicas. Bene, vamos hablar de tres arterias principales, que es la arteria anterior, media y posterior. Quando afeta a artéria cerebral posterior, uma das partes mais afetadas vai ser o lóbulo frontal. Por isso que o paciente vai ter os signos de localização, que pode ser como paciente psicoedapático. Además de isso, também vamos ter déficit sensitivo e déficit motor, predomínio em membros inferiores. Pela artéria cerebral média, vamos ter déficit motor, predomínio braquifacial, onde o paciente vai ter uma parálise do rosto e do braço do lado inferior. Déficit sensitivo e também a fase motor de respiração de dentro. O paciente vai se virar confuso, inteligente, fala. Na artéria posterior, vamos ter a hemenópsia, acometimento do tronco encefálico, déficit sensitivo. Essa hemenópsia é quando tem diminuição do campo visual. A longo de outra artéria também vamos falar da artéria basilar, da artéria vertebral, que inerva todo a parte posterior e também cerebelo e medula. Vamos ter na artéria basilar vamos ter um déficit motor, um relaxamento do déficit de consciência, alteração de velocidades cranianas, e na vertebral, vômitos, náuseas, tonturas. Agora vamos falar um pouco sobre diagnóstico. Todo paciente com déficit focal de início súbito com duração de menos de 5 minutos devemos ficar com uma CV e iniciar a gravidez para o seu exame físico. Quando você vê que o paciente está com a cara falou, do lado do rosto paralisado, você já vai desconfiar de que é uma CV. Por isso a importância das escalas e mais desse diagnóstico na anamnese prévia, vamos ter o diagnóstico primário. Vamos ter aqui a TC5, contraste. Aqui podemos ver o cérebro normal, sem nenhuma alteração. Aqui já podemos ver a área isquêmica. Lembrando que o ABC hemorrágico a gente vê hiperdenso e o túbulo isquêmico hipodenso. A concentração, como ele se espalhou aqui. E aqui também temos aonde a tomografia é importante porque às vezes o trombo é tão pequenininho que se você tiver só a imagem da TC e não fizer uma anjo, pode passar a limpo e você mandar o paciente para casa e o paciente evoluindo. Aqui não dá para ver porque a imagem está ruim, mas está muito pequenininho. Uma ressonância magnética, e esse caso é do caso de uma CD hemorrágica, como você vê. Você pode virar a diferença, não é? De quando a casa está por dentro, você pode virar branco, e depois que você vai abrir o máximo do outro dentro. Então, hoje a ressonância para mirar como se fuera o calibre da artéria, para se não tem nenhum atrapamento ou algo assim.
la área del número isquémico, que no es la área que sigue, no está afectada, pero está cerca del área de color. Pero aún recibe irrigación de las arterias menores. Y vamos a ver la área de color verde acá, la oligoemia, que no es una área afectada y sigue la luz. De forma rápida, as relações de manejo. Já dizia nos meus experientes que quando se trata de líquidos, o término é tempo é cérebro, certo? Porque a cada minuto perdido, a cada minuto que não se tem uma irrigação, que não tem oxígeno, vai ter uma morte de cerca de 2 milhões de neurônios. Então, quanto mais rápido você puder ser com o paciente, melhor. Bem, o que haremos com o paciente? Então, se o paciente vai ligar com uma hemiplesia, a água vai estar desconexa, certo? A marcha curar, não? E nós temos que fazer uma pergunta que é muito importante. Se ele está inconsciente, se ele está consciente, devemos perguntar a ele: quando foi a última vez que ele estuvo sano? Isso é muito importante, porque a partir de aí, nós vamos a pensar em uma ventana de tratamento para ele, certo? Se há uso de medicamentos que são como a AS, a aspirina, esse sim, quando foi a última vez que há o uso desses fármacos, certo? Se tem enfermidades cardiovasculares, ou venéreas, se há o uso de substâncias, como a cocaína também pode generar um quadro de ACV, certo? Se ele tem antecedentes mórbidos, como a diabetes, hipertensão, se há cirurgias maiores recentemente, é importante sempre perguntar se ele tem histórico de infarto agudo de miocárdio, se ele tem histórico de trombose venosa profunda, se ele tem histórico de tromboembolismo pulmonar. Esses são fatores que poderiam dizer que nos levaram a um diagnóstico mais preciso. Esses são os exames, a tábua que já foi mencionada. Então, o paciente vai chegar com uma perda de equilíbrio, vai dizer: doutor, estou com minha visão borrosa, não posso ver, certo? La hemiplesia, se é de face, se é de braço, a água vai estar desconexa, não vai poder dizer as coisas de forma correta, certo? E devemos fazer o exame neurológico, certo? Em nível de consciência, nós valoramos por el Glasgow, não? Então, se aqui o doutor de neuro dijo que a maioria dos pacientes que têm um ACV isquêmico, seu Glasgow vai estar de 14 a 15, não vai ter, claro, paciente consciente, certo? Então, se a maioria dos pacientes, se valorado a escala de Glasgow, vai ter um Glasgow bueno, certo? Essa é a linguagem que já mencionei. Os pares craneares são muito importantes porque, principalmente, o 2, que é óptico, o 3, que é motor ocular interno, patético, e o motor ocular externo. Por quê? Tem um signo, que é o signo da mirada conjugada. Esse signo, ele é mais comum em pacientes com epilepsia, certo? Pero pode também ocorrer em pacientes que apresentam ACV. O paciente vai mirar com seus 2 olhos para o hemisfério que está afetado. O paciente vai ligar mirando para o hemisfério esquerdo, por exemplo, pela lesão do lado esquerdo. Os exames laboratoriais. A literatura diz que os exames laboratoriais não devem retrasar os inícios dos exames de imagem, certo? Com exceção da glicemia. A glicemia deve ser hecha quando você vê se o paciente tem que fazer a glicemia, porque a hipoglicemia severa pode generar sintomas que são bem parecidos com o ACV, certo? E depois do paciente a tomografia sem contraste, você pode fazer hemograma, laboratório de coagulação, função renal, electrocardiograma, para ver a possível causa do ACV. E os exames de imagem, o principal seria a tomografia sem contraste, certo? Mas a tomografia não vai me dizer, me comprovar um diagnóstico de líquido isquêmico? Não, ela vai me servir para descarte de hemorragias, certo? Então, eu vou fazer o ataque para descartar hemorragias. A angiotec seria para valorar as artérias, seja a circunflexa, seja as maiores artérias, e nós outros com ele vamos valorar a oclusão. A ressonância magnética, como eu tinha falado, é de forma funcional, pero se o paciente hace parte da ventana de 6 a 24 horas, é obrigatório. Geralmente, o paciente vai lidar com essa tomografia interna, certo? Normal, porque isso vai significar que está em início de líquido, certo? Está em início de líquido. E
para el paciente, essa tomografia seria o melhor prognóstico possível, certo? Porque todavia não vai na zona de penumbra ou na zona de isquemia. Tratamento depende, como já havia falado, dos ventanas de tratamento, certo? Uma menor que 4 horas e meia, 4 horas e 50 minutos, que seria a trombose endovenosa, certo? Quando pensamos em isso, devemos sempre recordar as contraindicações absolutas, que seria tuve um ACV hemorrágico prévio, tuve um ACV isquêmico aos 3 meses anteriores, tem algum trauma, ou tuve algum trauma importante, certo? Tem tumor, malformações arteriovenosa, histórico de secção, dor de aorta e sangrado ativo, certo? Por conta do certo? E o principal fármaco que é utilizado é a lateplase, certo? A lateplase tem uma posologia um pouco mais complicada, porque você tem que fazer bolos primeiro, porque a sua farmacodinâmica ela é mais rápida, então ela age mais rápido, mas também perde sua função também mais rápido. Então você faz bolos primeiro e depois você põe na bomba de função por 60 minutos, certo? Eu pus a tenecteplase. A tenecteplase em Brasília e aqui em Bolívia é utilizada para infarto agudo de miocárdio, certo? Pero sigue em estudos para ver se pode ser utilizada também para ACV isquêmico. É um fármaco menor, tem uma posologia menor, você põe uma só vez em bolos e tem um período tem um tempo de medicamento mais longo. Certo? Essa seria a laringectomia mecânica, seria para os pacientes que se encontram dentro das 6 de 24 horas, certo? Valor oclusões proximais, esses seriam os passos de lá laringectomia mecânica. Certo? O microcatéter, basta a artéria retada, abraça e trombo, saca e trombo, esse seria o trombo depois da laringectomia mecânica. E para terminar, como recomendações, todo paciente que tem ictus deve ir para a unidade de tratamentos intensivos, sim ou sim, certo? Para manter um controle rigoroso da pressão arterial, se deve valorar o estado neurológico com a escala de Lipps, certo? Cada 1 hora. Não se deve funcionar acesso venoso central nem periférico por conta dos trombolíticos, certo? Se pode aumentar o sangrado. E se deve fazer a reavaliação por TC após 24 horas e solicitar exames complementares. Isso seria